Olá, Doctor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto encontro do Desafio Stories 10K. E eu quero resgatar com você agora que você já tem em mãos, já está começando a ter aí um arsenal poderoso de estratégias de condução. Quantos de vocês já começaram a ter resultados? Os depoimentos que vocês estão colocando lá dentro da comunidade, que já começaram a ter resultados, tem gente que já tá vendendo, tem gente que está agendando, tem gente que aumentou o engajamento. Então, eu te garanto uma coisa. As pessoas lá fora da nossa comunidade, que é aquela concorrência medíocre, ainda está batendo a cabeça na parede com uma fórmula que não é mais tão eficiente de resultado. Sabe essa coisa de ter que produzir uma tonelada de conteúdos? É stories, aí vem carrossel, vem reels, dancinhas, trends. Ah, o que tá em alta agora? E aí eu tenho que postar o café da manhã, academia, tenho que postar o filho, o cachorro, o antes e depois, os bastidores do consultório. É uma tonelada de conteúdo que gera um altíssimo esforço da sua parte. Tem gente ainda que vai lá e coloca dinheiro no tráfego pago. Tudo isso não é mais o suficiente para dar o resultado como dava uns anos atrás. E eu te garanto, a maioria das pessoas que estão fora da nossa bolha que a gente construiu aqui nesse desafio ainda estão perdendo muito tempo e energia com essa fórmula que já não é mais tão eficiente assim. Agora, você não. Você tem em mãos algo muito focado, prático, eficiente, que inclusive já está gerando resultados para muita gente. Então a gente tem agora aqui o método Evolve em mãos, que te dá essa sequência de narrativas, que te permite vender sem vender, aquela elegância na comunicação para divulgar o teu trabalho. Você tem um checklist de persona específico para atuar com essas estratégias no teu Instagram. Você tem aí as estratégias de vendas, a estratégia boas-vindas, a estratégia de isca e hoje eu vou compartilhar mais uma estratégia. Então, foi e está sendo muito inspirador esses dias acompanhar, ser testemunha desse progresso de tantos profissionais que estão comigo aqui nesse desafio. Olha só que a Tati Ramos mandou essa mensagem, postou a sequência às 7h30 da manhã, já teve 4 possíveis pacientes, a Vitória, quem mais aqui, ó, a Luciane. E, gente, tá chegando cada vez mais depoimentos de resultados que a gente nem dá conta mais de acompanhar todo mundo, de tanta gente falando, olha, já vendi, já consegui paciente, já lotei a agenda. Eu tô colocando aqui na tela para vocês darem uma olhada, porque quem faz tem resultado. Se tem que fazer, para você ver como vale a pena o comprometimento. Eu estou compartilhando isso para que você veja que vale o esforço, mas também vale muito você ter o quê? Um mapa muito claro nas mãos. O que eu estou te dando aqui nesse desafio? Eu estou te dando algo específico, muito claro, de acordo com o seu momento atual, para que você foque nisso e não fique disperso. Quantos de vocês antes do desafio tinham dúvidas, dificuldades? Ai, não tenho certeza se eu tenho que começar desse jeito, eu estou meio perdido ainda como tenho que produzir conteúdo. Aqui no desafio eu te dei muita clareza, porque essas aulas, esses acompanhamentos, a comunidade toda, os exercícios que eu passei para vocês, foi tudo um passo a passo mastigado. E veja como isso é importante para que você tenha foco, para você ter clareza de que quando você toma a decisão certa e segue um passo a passo mastigado para a sua realidade, vale a pena esse esforço. Tá vendo como que isso dá resultado? Olha, eu já tive literalmente milhares de alunos, profissionais da saúde, profissionais da estética, diferentes cidades, diferentes especialidades, que começaram do absoluto zero no quesito internet, no quesito Instagram. Eram doutores, profissionais que tinham vergonha, ou então que tinham receio de se expor nas redes sociais, receio de receber uma crítica. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com você o caso da minha aluna, da doutora Ângela. A doutora Ângela, ela é dona de uma clínica multidisciplinar de odontologia em Fortaleza. Tem mais de 30 anos de carreira, ou seja, super experiência, né? Então, atender paciente, capacidade de entregar um bom tratamento, isso não era mais um desafio para a Ângela. Só que quando ela me procurou e entrou no meu método, ela estava com o objetivo de desenvolver o marketing digital na clínica, porque ela sentiu que começou a ficar para trás nesse quesito.
Afinal, ela tinha já o consultório de muitos anos, que já tinha uma base de pacientes, o boca a boca acontecia, mas ela não queria ficar para trás. Inclusive, ela também queria crescer. Crescer sempre, né, gente? A gente não pode ficar na zona de conforto. E foi com esse objetivo que a Ângela entrou. Só que nas primeiras conversas que a gente começou a ter com a Ângela, um discurso era muito evidente nas conversas com ela. Ela sempre justificava. Eu ainda não comecei a fazer o que eu estou aprendendo, porque eu sou muito perfeccionista, eu sou muito rigorosa, eu preciso ver todos os detalhes, tudo precisa ser muito bem feito. Então, a Ângela, ela sempre trazia essa justificativa para justificar o porquê que ela não estava ainda fazendo, porquê que ela não estava já praticando, colocando em ação o que estava aprendendo. Até que conforme eu fui orientando, eu e o meu time fomos conduzindo a Ângela, nós trouxemos para ela uma reflexão. Por vezes, o perfeccionismo, ele é um escudo que o nosso cérebro, que a nossa mente cria para nos manter na nossa zona de conforto. O nosso cérebro, a nossa mente, tem um objetivo muito claro: economizar energia, guardar energia. Então, tudo que o nosso cérebro detecta que pode nos gerar um maior gasto de energia, ele cria mecanismos para fazer com que a gente se mantenha na nossa zona de conforto, para economizar essa energia, não gastar caloria. Então, quais são esses mecanismos? São as nossas crenças limitantes, as nossas desculpas. Só que não vem assim, de uma maneira consciente. A gente nem sempre consegue identificar que aquilo é uma desculpa para evitar confronto, vamos dizer assim. Então, por vezes, o perfeccionismo, ele é esse mecanismo de escape da nossa mente, do nosso cérebro, para fazer com que a gente se mantenha onde a gente está. Ei, não vai inventar coisa nova aí. Não vai inventar agora de ter que aprender uma coisa nova, porque processo de aprendizagem gera gasto calórico, porque é um estresse, é uma dificuldade, você tem que pensar mais, você sente incômodo, você sente uma ansiedade, você se sente perdido. Isso é gasto calórico para o nosso cérebro, para a nossa mente. A gente tem que queimar os neurônios quando a gente está aprendendo algo novo. Então, o perfeccionismo, ele vem de essa maneira, ele é o nosso cérebro usando esse mecanismo de uma maneira camuflada. Eu sou perfeccionista, então eu não estou fazendo ainda porque tudo tem que estar como eu acho que tem que ser primeiro. Quando não é uma verdade. Quando a verdade é que é só fazendo que você melhora, é só fazendo que ficará bom. É ou não é assim? Ou vai dizer que você primeiro se tornou um exímio cirurgião, uma exímia profissional da estética, uma exímia psicóloga, nutricionista, e só depois que você começou a atender paciente? Não. O atender paciente ao longo dos anos, no teu dia a dia, é o que te ajudou a ser um profissional excelente, com uma técnica excelente, com experiência. E a mesma coisa acontece quando a gente vai tratar sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas no consultório. Você tem que fazer, não adianta você só ficar estudando. Se você passou esses 4 dias aqui comigo no desafio só consumindo a aula e esperando o momento certo para agir, eu sinto muito, você perdeu uma grande oportunidade de colocar em prática, errar e pedir ajuda, pedir feedback, trazer o seu material, trazer a sua dúvida, o seu material para ter um feedback da gente. Porque é na ação que você aprende mais rápido, é na ação que você vai ter o resultado mais rápido. Então a Ângela, ela absorveu essa ideia. A Ângela, ela foi uma aluna que não só serviu como exemplo para outros alunos, como para mim também. Porque, gente, depois de 30 anos de carreira, uma mulher madura, com uma vida já feita, ela sentou na cadeira de aprendiz. E isso não é para qualquer um. Sentar na cadeira de aprendiz não é qualquer pessoa que tem essa humildade. Porque, afinal, quando a gente já tem ali alguns resultados, quando a gente já tem uma maturidade, é difícil de a gente sentar na cadeira de aprendiz, olhar para alguém que às vezes é mais jovem, que tem menos experiência que nós. No meu caso, eu sou mais jovem que a Ângela. Eu não tenho todo esse tempo de carreira que ela tem, só que eu tenho mais experiência e mais resultado em áreas que ela não tem, em que ela é totalmente inexperiente. Então ela foi humilde o suficiente para sentar na cadeira de aprendiz e me ouvir. Ela aceitou a ideia. Quando eu falei, Ângela, você precisa agir, não tem que estar perfeito. Ela não foi resistente com essa ideia. Ela falou, tá bom, eu vou fazer como você está falando.
E é claro que como ela estava na nossa comunidade, como ela estava ali no meio, no ambiente, além de ter sido humilde, de entender o aprendizado que eu passei, ela também teve a força do grupo ao seu favor. Porque quando ela começou a ver outros profissionais semelhantes a ela, com a mesma realidade, fazendo, tendo muito resultado, é óbvio que aquilo motivou ela. É óbvio que ela olhou para os outros e falou, caramba, se os outros que estão ali, que têm um cenário semelhante ao meu, conseguem fazer, então eu não sou um alecrim dourado. Eu vou fazer também. Então, esse é o poder do grupo, esse é o poder de você estar num ambiente como essa comunidade que a gente está construindo aqui no Desafio Stories 10K. Porque você é movido pela ação do grupo. É ou não é assim? Eu tenho certeza absoluta que você sentiu essa motivação ao longo desses dias do desafio por ver a galera se movimentando, por ver a galera lá dentro do grupo colocando o que estava fazendo, os resultados. Eu tenho certeza absoluta que isso motivou você. Eu também passo por isso. Então, queridos, eu entendo que tem profissional da saúde aqui, tem profissional da estética, que tem agenda corrida, que tem filhos pequenos, que talvez trabalhe em até mais de um lugar, não só no seu próprio consultório. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu também tenho uma agenda corrida, eu também tenho que cuidar da minha família, eu também tenho dezenas de afazeres. Eu não sou uma blogueira, eu não sou influenciadora. A minha principal função não é produzir conteúdo na rede social, ficar fazendo stories. Não, eu tenho um time de mais de 20 pessoas, eu tenho alunos, eu tenho milhares de alunos. O meu principal papel é cuidar dos meus alunos. É cuidar do meu time, que também me ajuda a cuidar dos meus alunos. Então, a produção de conteúdo, ela não é a minha função principal. Porém, chegou um momento na minha carreira que eu entendi que a internet era um meio de expandir a minha carreira, era um meio de eu conseguir ter mais resultado. Teve um momento que eu entendi que o consumidor prefere consumir serviços, marcas que têm posicionamento nas redes sociais. E eu notei que os melhores estão lá. Quem é referência, quem tem mais resultado e tem posicionamento na rede social. E como eu já falei para vocês aqui também em aulas passadas, que é inerente a mim, eu sempre fui treinável, eu sempre fiz o que meus professores falavam para eu fazer. Então, por que eu vou bater o pé, ficar numa posição de resistência, se é evidente que isso é importante? Então eu quero te falar aqui uma coisa. A internet, a rede social, o Instagram não é coisa de adolescente, não é coisa de blogueiro, não é coisa de quem está sem tempo. O Instagram hoje é uma ferramenta poderosa para colocar mais dinheiro no teu bolso. E eu te falo isso categoricamente porque isso aconteceu comigo, isso acontece comigo até hoje. A minha vida mudou radicalmente financeiramente com muito do meu trabalho feito pelas redes sociais. Mas não foi só comigo. Eu vejo isso acontecendo com os meus alunos, que são milhares, são 8 anos que eu sento nos bastidores de clínicas ao redor do Brasil. E são profissionais de diferentes especialidades, diferentes cidades, diferentes público-alvo. Então isso não funciona só para um tipo de consultório ou pessoa, não. Funciona para quem faz. Funciona para quem segue um método que dá resultado. Então, eu quero trazer aqui um comando para você. Vamos agir como adultos e entender que nem tudo no mercado de trabalho é como a gente gostaria. Nem tudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, é o que a gente mais gosta de fazer. Mas o meu lema como Dr. Boss, junto com a comunidade dos meus alunos, é se tem que fazer, tem que fazer. Porque a minha vontade de mudar de vida, de ter mais qualidade de vida, a minha vontade com o meu propósito é maior do que talvez aquela vergonha que eu tenha, com aquela insegurança, com aquela preguicinha. Então, se você é uma pessoa que ainda tem vergonha, se você é uma pessoa ainda que tem receio, que tá meio perdido, que tá com medo, não faça com que tudo isso, todos esses sentimentos sejam maiores do que a tua vontade de mudar de vida, do que a tua vontade de fazer mais dinheiro. O que é maior em você? E olha, além do mais, eu tô te mostrando aqui que não é para você produzir uma tonelada de conteúdo, que não é para você ficar fazendo dancinha, que não é para você virar um doutor agora blogueiro. Eu já tô te mostrando isso, não é esse o caminho. O que você precisa é parar de olhar para o que tá todo mundo fazendo. A tua mãe já te falava, você não é todo mundo, e as nossas mães sabem o que dizem, gente. As nossas mães são sábias. Você não é todo mundo. Olha só, lembra que a concorrência é medíocre? Lembra disso?
que a grande maioria das pessoas estão buscando um atalho. A grande maioria das pessoas não querem fazer o que tem que ser feito, desistem muito rápido, fazem do jeito que dá, não seguem um método à risca. A maioria, deixa eu te falar uma coisa, a maioria está copiando alguém. E isso vira aquele efeito do telefone sem fio. A maioria parece ter resultado. A maioria parece ter sucesso no Instagram. Mas você não conhece esses bastidores? Eu conheço. Como eu te falei, eu tenho milhares, não só de alunos, mas eu tenho milhares de seguidores que me mandam dúvidas, me mandam seus relatos no direct privado, que são profissionais que você entra no Instagram, parece ter sucesso, parece estar vendendo um monte, mas nos bastidores não é bem por aí. Então você precisa focar em apenas um método validado já por milhares de profissionais da saúde e da estética e que te mostre o passo a passo para você aumentar o seu faturamento, para você ter mais qualidade de vida. Então agora a gente chega num momento crucial do nosso desafio, porque tudo que você aprendeu até aqui comigo vai ganhar agora ainda mais potência, porque eu tenho a próxima estratégia para te revelar, que é a estratégia da visitativa. Então nós temos a estratégia da isca, a estratégia boas-vindas e tem a visitativa. Deixa eu te explicar a analogia da visitativa. Imagina que você tem uma loja no shopping e você pode ser aquele tipo de vendedor que fica sentado no balcão esperando o cliente entrar, escolher o que ele quer e ir pagar, ou você pode ser aquele tipo de vendedor que está a postos. Na primeira oportunidade, numa pessoa caminhando por ali, você vai saber fazer a conexão correta, sem ser invasivo, inconveniente. Então você não é nem aquele vendedor Casas Bahia que é inconveniente, e você também não é nem o passivo que fica lá no balcão fazendo o marketing de esperança. Tomara, vou rezar para que o cliente entre e compre o que ele quer e pague. Então a visitativa, ela tem o objetivo de fazer com que você crie a oportunidade e que você transforme pequenas interações dos teus seguidores com oportunidades de conexão e essa conexão evoluindo para um agendamento. Então, olha só, todos os dias lá no teu Instagram tem dezenas de pessoas que estão dando sinais de interesse em relação ao teu tratamento, em relação ao que você fala. Então, quais são esses sinais? Visualização de stories, curtidas nas publicações de feed, as próprias mensagens no direct, então nem se fala, quando começam a te seguir, quando comentam nos teus posts. Então tudo isso são sinais que tem muito a ver com a resposta mínima viável que a gente falou ao longo do desafio, mas tem uma pequena diferença aqui para essa estratégia da visitativa. Cada uma dessas ações é como alguém, então, levantando a mão discretamente para você, falando, olha, eu tenho interesse nisso que você falou. Mas o que acontece? A maioria dos profissionais que estão lá no Instagram ignoram completamente esses sinais. Isso é um erro fatal. A pessoa está te dando um sinal. Esse sinal é como se a pessoa tivesse entrado lá na loja. Ela entrou. Ela parou na frente da vitrine. Parou na vitrine, ela entrou na loja. Então, esses sinais que eu te falei aqui é como se fosse isso. Um cliente está entrando ali no teu ambiente. Então, é isso que a visitativa ela tem que fazer. Ela tem que guiar esse cliente que deu um pequeno sinal para um passo mais profundo, para uma conexão mais profunda. Então aqui, para você executar essa visitativa, a minha recomendação é que você crie uma rotina diária. É como você fazer uma ronda no teu consultório digital. Então o que você vai ter que fazer? Identificar esses sinais. Identificar todos os dias, em alguns momentos do seu dia, quais foram as interações que aconteceram. Principalmente uma que é valiosa e muito ignorada, a visualização dos teus stories. Eu ouso dizer que a visualização dos stories tem mais poder do que uma curtida no teu post. Porque lembra que eu falei aqui no começo do desafio sobre a novela das 8? Que os stories substituíram a novela das 8 e entrou na cultura do brasileiro, entrou no hábito, na rotina do brasileiro, consumir os stories, porque a cada dia tem um capítulo novo daquela historinha. E essa historinha é contada por quem? Por você, que é quase uma celebridade aos olhos de quem te acompanha todo dia. Então, essa pessoa que está visualizando teus stories com frequência, sabe que a gente sempre tem aqueles rostinhos,
Aqueles perfis que estão sempre de olho nos nossos stories, que sempre aparecem ali entre os primeiros. Gente, essa pessoa ela tá falando pra você que ela tá te acompanhando, que ela gosta do teu conteúdo, que ela tá ali, ó, é a tua audiência da tua novelinha do todo dia. Então você não pode ignorar isso. Só que talvez essa pessoa, ela nunca te mandou um direct. Talvez ela nunca interagiu com alguma isca. Talvez ela nunca curtiu, nunca comentou. Mas ela é quente. É um lead quente. Então, eu quero que você faça uma visita ativa no perfil dessas pessoas. É claro que não só quem visualizou stories, mas é que as outras ações, elas já estão dentro também das outras estratégias. Quem curte, quem reage a uma isca que você jogou. Então isso aqui a gente já conversou, mas a visualização de stories, não. Uma curtida de post, também não. Então eu quero que você pegue tudo que for reação e você comece a fazer a visitativa. E aí na visitativa você vai usar aqueles recursos. Reconhecimento social, o que eu posso pegar de reconhecimento dessa pessoa, incluir ela num perfil de persona usando o meu checklist da persona, e então eu irei abordá-la também. Eu irei interagir com ela também. Então você vai fazer, como que você vai fazer isso? Eu sugiro que você reserve 15 minutos do teu dia, aquele intervalo de consulta, você pode estar fazendo isso. Preferencialmente sempre no mesmo horário, torne isso um hábito, uma rotina. Abra um parênteses aqui agora. Eu já vou te dar um spoiler, que na próxima aula de amanhã eu vou passar toda a rotina que você deve cumprir de gestão de todas as estratégias do desafio. Então segura que amanhã eu vou te passar uma planilha poderosa para que você saiba fazer as análises de todas essas estratégias, tá? Mas então voltando aqui para a estratégia da visitativa. Você vai fazer a análise do perfil da pessoa e a minha recomendação é que você interaja, principalmente se essa pessoa se encaixar no perfil de persona do high ticket da sua clínica. Se você observou que ela tem perfil de persona de ser uma cliente high ticket para você, o que você vai fazer? A minha recomendação, você vai assistir os stories, se tiver stories, e você vai mandar um coraçãozinho, ou você vai comentar sobre o que está acontecendo nos stories, você vai interagir com essa pessoa. Ou seja, essa pessoa ela já te segue e ela vai ver você agora interagindo com ela, você não tem ideia do poder que é isso. Eu já falei aqui pra você que a gente faz essa estratégia aqui. Sabe o que acontece quando a gente aplica essa estratégia no meu perfil, com quem acompanha os meus stories? Os meus seguidores chegam a fazer um print da reação do meu perfil nos stories deles e me marcam, meu Deus, olha o que aconteceu hoje. A Karina curtiu meus stories, a Karina comentou meus stories. Isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Então imagina aquele teu seguidor que te acompanha, que gosta do teu conteúdo, te admira. De repente ele começa a ver você interagindo com ele. Isso aí vai aumentar o gatilho de reciprocidade, vai lá no alto, gente. A pessoa vai se sentir reconhecida. Isso é muito bacana. Então a minha recomendação é que você interaja, vai interagindo. Antes de já fazer uma abordagem direta falando sobre tratamento, se a pessoa tem uns stories, manda um coraçãozinho. Se a pessoa fez um stories com um cachorro, vai lá e comenta, nossa, que cachorro fofo, eu adoro cachorro. Ou então a pessoa compartilhou o que ela jantou hoje. Nossa, que delícia, eu também adoro brócolis. Entende? Você vai fazer uma interação genuína no conteúdo da pessoa. Cara, não teve nenhum stories naquele perfil. Então, num post de feed. A ideia aqui é que você coloque energia principalmente no perfil de persona do high ticket. Quanto mais quente é aquela persona, mais energia você coloca. Entende como essa é uma estratégia artesanal? Que você não está ali indo direto ao ponto, com muita sede ao pote. Olha, você que me segue, meu conteúdo, esse mês tem campanha, você tem interesse. Não, aqui a gente está sendo muito mais sutil, porque eu quero que essa pessoa aumente ainda mais a conexão comigo para daí sim startar uma conversa. E quando começar a conversa, você vai seguir a estratégia levando as etapas de nome pessoal, reconhecimento social, pergunta estratégica. A pergunta estratégica estará sempre levando a pessoa para um próximo nível mais profundo de conversa. Isso é poderoso, isso é muito poderoso. Então, você pode agora juntar todas as pontas. Usar as narrativas do método Evoa, a pessoa vai visualizar, a pessoa vai interagir ou não, e agora você tem 3 estratégias de vendas para atuar. Estratégia isca, estratégia de boas-vindas, ganhou um novo seguidor,
eu vou abordar, e a estratégia de visita ativa. Eu vou começar a interagir com os meus seguidores mais quentes e que tem perfil de ser persona do high ticket. Isso aqui é poderoso, só que isso aqui tem que acontecer com consistência, com frequência, sempre, em volume de preferência. Chega um momento que você precisa delegar essas ações para um vendedor na sua clínica ou para sua secretária. Mas se você ainda não está nesse momento, você mesmo pode fazer. Porque aqui nós estamos com foco total em venda. Não é para produzir uma tonelada de conteúdo. Não é para gastar uma fortuna de dinheiro em tráfego pago. Isso aqui vai colocar dinheiro no seu bolso com apenas dedicação de tempo e com estratégia. É um trabalho inteligente, não é um trabalho duro que você tá lá no Instagram produzindo um monte de coisa, é um trabalho que te dá muita energia, mas pouco resultado. Incrível, né? Isso aqui é muito incrível. Isso aqui é poderosíssimo. Eu falei que o desafio Stories 10K ia te dar mastigado. E eu tenho certeza que eu estou cumprindo com isso. Eu tenho certeza que agora você tem 3 estratégias de vendas com fundamentos poderosos para você focar e tirar todas as outras distrações que você tinha até antes desse desafio.